Em uma noite chuvosa no verão da Suíça, no século XIX, uma jovem estudante chamada Mary Shelley passava férias com 3 poetas ingleses. Presos em casa em função de uma tempestade, um dos poetas sugeriu um passatempo naquela ocasião. Cada um deveria escrever a história de um fantasma, aproveitando a atmosfera daquela tempestade. Assim, com apenas 19 anos, a jovem Mary Shelley criou o conto Frankenstein, que é considerada a primeira obra de ficção científica da história. O romance, como vocês sabem, obteve grande sucesso e posteriormente virou filme. No livro, o jovem estudante Victor Frankenstein, que na cultura popular acabou por emprestar o seu nome à criatura, empenha-se em descobrir os mistérios da criação e acaba encontrando o segredo da geração da vida. Então, Victor cria um ser humano usando parte de cadáveres e colocando esse corpo em movimento por meio de impulsos elétricos. Mas ao observar o resultado da sua criação, ele a abandona. E tendo o Criador enojado-se da criatura, a abandonado, a criatura torna-se amargurada e sofre com a dor da rejeição por toda a sua vida. A rejeição de seu pai, o seu Criador. Diferentemente do conto de Mary Shelley, irmãos, a Bíblia, o livro escrito por Deus, registra a promessa de que o nosso Criador nunca nos abandonará, nunca jamais nos deixará. E é essa promessa que nós vamos examinar esta noite. Abram suas Bíblias, por gentileza, em Hebreus, capítulo 13, versículo 5. Hebreus 13, 5 diz, vou ler todo o versículo: seja a vossa vida, versão Almeida Revista Atualizada, caso você deseje acompanhar, seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Essa preciosa promessa aqui não aparece pela primeira vez na carta aos Hebreus. Penso que a primeira vez que essa promessa aparece na Bíblia em termos semelhantes é no diálogo entre Deus e Jacó, em Gênesis 28:15, caso você deseje conferir. Diz assim: estarei com você e o protegerei aonde quer que vá. Um dia trarei você de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não tiver terminado o que prometi. Mais adiante, esta promessa aqui é dada novamente a Josué, após a morte de Moisés, em Josué, capítulo 1, verso 5. Enquanto você viver, Josué 1:5, enquanto você viver, ninguém será capaz de lhe resistir, pois eu estarei com você, assim como estive com Moisés. Não o deixarei, nem o abandonarei. Aqui a promessa. Agora observe novamente esta promessa em 1 Crônicas 28:20. Disse Davi a Salomão, seu filho: sê forte e corajoso e faze a obra. Não temas e nem te desanime, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo. Não te deixará, nem te desamparará, até que acabes todas as obras para o serviço da casa do Senhor. Agora, retornemos aqui a Hebreus e consideremos aqui as circunstâncias em que esta promessa é introduzida. Nós lemos aqui que essa promessa é dada em meio a uma repreensão contra o descontentamento. É a aplicação que o autor de Hebreus faz aqui. Observe que no Antigo Testamento, esta promessa ela é particular, dada a indivíduos diferentes, Jacó, Josué e Salomão, e em ocasiões distintas. Mas aqui, no Novo Testamento, no texto que nós vamos examinar esta noite, é uma promessa geral, aplicada a toda a igreja, não apenas a indivíduos específicos. E repito, em meio a uma repreensão contra o descontentamento. A aplicação dessa promessa particular
a propósitos gerais em Hebreus, revela para nós um grande e sólido princípio aprimorado no Novo Testamento. Que princípio é este? Que a bênção da constante presença de Deus não estava isolada apenas aos judeus. Agora, a aplicação, o aprimoramento desse princípio no Novo Testamento, ele não ocorreu sem resistência da parte dos judeus ou alguma outra dificuldade qualquer. Permitam-me lembrá-los que Israel, como nação, tinha privilégios espirituais e únicos. Eles tinham a presença de Deus, tinham a Torá, a lei, o templo, o tabernáculo, tudo aquilo que refletia, demonstrava a presença de Deus no meio do seu povo, além de todos os adornos da religião que eles tinham e que os distinguia dos outros povos. Então Israel era uma nação extremamente privilegiada. No entanto, nós sabemos que Israel, ao invés de apresentar o único Deus verdadeiro às nações idólatras, aos pagãos, os judeus consideraram os ímpios indignos desta bênção de conhecer o único Deus verdadeiro. E essa atitude de superioridade dos judeus em relação aos gentios fica mais evidente no Novo Testamento. Vocês se lembram dos judeus reagindo de modo violento às conversões dos corruptos, das prostitutas, da escória da sociedade? Vocês lembram dessas ocasiões em que eles se opuseram ao Senhor Jesus? Vocês se lembram também do apóstolo Pedro, que já convertido, já tendo caminhado com o Senhor Jesus, tendo recebido mais do Espírito Santo, ele, o apóstolo Pedro, também teve dificuldades para assimilar este princípio que eu estou elencando a vocês aqui. O princípio de que Deus não limita a sua presença apenas aos judeus. Lá em Atos 10, nos é dito todo o drama de Pedro, e ele tendo uma visão para compreender, então, de um modo sobrenatural, que Deus ele não faz acepção de pessoas, até ele mesmo finalmente evangelizar o gentil Cornélio. Então é importante lembrarmos, irmãos, também que toda essa dificuldade que o apóstolo Pedro teve não foi eliminada nessa ocasião de Atos 10, embora ele tenha tido aquela visão extraordinária, ele tenha visto Deus derramar o Espírito Santo sobre Cornélio e ele mesmo sendo instrumento daquela operação. Apesar disso, a dificuldade de Pedro não foi eliminada naquela ocasião. Paulo nos diz lá no 2º capítulo de Gálatas, se você quiser conferir depois, que Pedro ele se afastou dos cristãos gentios com medo dos judeus. Estava temendo aos judeus, com medo do que os judeus iriam falar por ele, judeu, estar se associando aos gentios, como se ele mesmo não estivesse anunciado a bênção de que esse muro de separação havia caído e de que essas pessoas agora poderiam acessar também a presença de Deus. E o que isto nos ensina, então, aqui, irmãos? Esse princípio ele é significativamente importante para nós, porque nos previne de acreditar no erro de que a promessa da presença constante de Deus, expressa aqui nessa promessa de Hebreus 13:5, ela está isolada apenas a alguns indivíduos específicos, como Jacó, Davi, Salomão, Moisés e assim por diante. Embora esse pareça um ponto bastante óbvio e também que não há necessidade de argumentar sobre isso, e creio que aqui a maioria conscientemente não limitaria a presença de Deus a alguns poucos indivíduos, eu creio que é necessário considerar essa questão, porque na prática ela pode se manifestar como um erro bastante comum e sutil. E é a natureza sutil deste erro que eu estou falando para vocês, deste equívoco que o torna perigoso, pois há evidentemente o risco de nós não notarmos a sutileza desse perigo. Certa feita, irmãos, eu ouvi um professor de seminário advogar a tese de que Deus estaria mais próximo de alguns crentes do que outros. E qual a razão dele dizer isso? Ele dizia o seguinte, que existem graduações no amor de Deus em relação aos seus filhos. E para defender esse argumento, ele recorreu às 6 vezes em que a expressão o discípulo a quem Jesus amava, se referindo a João,
aparece no Evangelho segundo João. Então, a ideia envolvida para esse homem, ele dizia, era de que Jesus estava mais próximo de João, e João, consequentemente, dele, porque Jesus amava mais a João do que os outros discípulos. Agora, o problema desse ensino é que nas entrelinhas parece afirmar que o amor de Deus ele é condicional. É como se João ele tivesse características, virtudes que o distinguisse dos demais pecadores e, portanto, conferisse a ele alguma vantagem especial na recepção do amor de Deus. O fato, irmãos, que Jesus disse que amava João, não tem nada a ver com a realidade, da possível realidade dele amar mais João e menos os outros discípulos. E o elemento de prova em relação a isso daqui é que a mesma expressão que nós encontramos, que Jesus diz a respeito de João, que Jesus amava João, que o próprio João utiliza, nós encontramos essa mesma expressão a respeito de Marta, Maria e Lázaro, em João 11,5, caso você deseje conferir. João 11,5 diz: Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã, Maria no caso, e a Lázaro. Pois bem, agora vocês sabem que dentre esses três irmãos aqui, não foi Maria quem pareceu ter permanecido mais próxima de Jesus, assim como João em relação aos outros discípulos, e ela até ouviu do nosso Senhor Jesus que ela escolheu a boa parte. Não é verdade isso? Creio que todos aqui concordam comigo, considerando a narrativa bíblica. Agora, no entanto, se a proximidade entre Jesus e seus discípulos, ela é o elemento de prova para dizer que Deus ama mais alguns crentes do que outros, aqui, no caso de Maria, não nos é dito nada sobre Jesus amar mais Maria do que Marta e Lázaro. Pelo contrário, nós lemos aqui que o próprio apóstolo João nos diz que ele amava igualmente a todos. Nós lemos isso daqui, amava igualmente os três. Isso, irmãos, me parece ser suficiente para afirmar que de todos os ângulos, a ideia que este professor estava defendendo, essa ideia de que Deus ama mais uns crentes do que outros, é uma perspectiva antibíblica. O amor de Deus, ele é absoluto e é derramado em igual medida sobre todos por meio da fé em Jesus Cristo. Não é precisamente isto que diz o clássico e famoso versículo, e belo também, João 3,16, que Deus amou o mundo. E como Ele amou o mundo, ou seja, todos aqueles que creem nele em igual medida, por causa que Ele deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ainda é mais impressionante, irmãos, o fato de que Deus não apenas ama todos os crentes igualmente, uma medida de amor igual para todos, para mim e para você, mas também que Ele ama todos os crentes na medida do amor que Ele ama a Jesus Cristo. Olha só que maravilhosa verdade revelada pelo nosso Senhor Jesus na oração sacerdotal em João 17, 22 a 23. Abra esse texto comigo, por favor. E se você desejar, marque na sua Bíblia. Esse texto nos diz que Deus não apenas nos ama, mas que Ele nos ama com o mesmo amor que Ele amou Cristo Jesus. João 17, 22 e 23 diz: Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que seja um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Que declaração maravilhosa. Deus nos ama na mesma medida que Ele amou Jesus Cristo. Então, desse modo, irmãos, todos os crentes, do menor ao maior, eles estão debaixo das palavras de amor proferidas por Deus ao nosso Senhor Jesus Cristo. Elas se aplicam a nós, lá em Mateus 3,17. Este é meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Essa palavra é para mim e para você, em Cristo Jesus. Deus nos ama na mesma medida que amou Cristo Jesus.
Agora, existe uma medida de amor maior do que essa? Será que existe uma dosagem além do amor que Deus amou Jesus Cristo, que foi dispensado a João, uma vez que esse amor é dado a todas as pessoas de igual maneira? Claro que não existe. Deus ama a todos igualmente, todos os crentes em Cristo Jesus. E toda essa concepção, irmãos, que nós estamos aqui dialogando sobre, certamente ela livra os crentes de cometer o erro de acreditar que essa promessa da presença constante de Deus é uma realidade apenas para certos tipos de cristãos que nós consideramos mais notáveis, virtuosos do que outros no meio do povo de Deus. Equivocadamente, alguns crentes podem supor que Deus está presente apenas com uma categoria especial de crentes que desempenham tarefas importantes, talvez como pastores e missionários. Ora, permita-me lhe perguntar, meu irmão, não existem pessoas aqui essa noite, talvez que se sintam abandonadas por Deus? Será que eu estaria equivocado completamente ao dizer que tem crentes aqui que se sentem à parte desta promessa de que Deus nunca nos deixará, jamais nos abandonará? Será que não tem crentes aqui que acreditam que estão numa área marginal a esta promessa aqui? Não é verdade que existem crentes e nós particularmente podemos correr o risco de comparar a nossa vida com a de outros cristãos e assim nós nos sentirmos desamparados por Deus ao observar a vida de outros que nós julgamos serem mais amparados? Será que não houve algum momento na sua vida em que você se sentiu menos amado por Deus do que por outros irmãos? Do que Deus ama outros irmãos, melhor dizendo? Mas eu quero te dizer, querido irmão, e eu afirmo categoricamente que isso não é verdade. A promessa que Deus nunca te deixará, nunca jamais te abandonará, pertence tão verdadeiramente a você quanto pertence a outro cristão. Tão certo quanto Deus não abandonou Jacó, Josué, Salomão, Ele também nunca nos abandonará. Nunca abandonará você e a mim. E essa promessa é tanto do notável apóstolo Pedro, é tanto dele como do novo convertido Cornélio. Deus, Ele sempre estará com o seu povo, até mesmo com aquele que tem a fé mais débil, mais inicial, mais fraca. Deus estará com esse crente também. Não deixe, meu irmão, Satanás roubar essa preciosa promessa de você. É isso que Satanás faz, é isso que ele está intentando em fazer. Ele quer ganhar a nossa mente e desvirtuar a palavra de Deus, as promessas de Deus. A promessa, especialmente a que nós estamos examinando hoje, de que Deus nunca nos deixará, nunca nos abandonará. E porque Deus, irmãos, nunca nos deixará, jamais nos abandonará? O que torna possível manter esta promessa aqui? Com que bases, e nós perguntamos isso com reverência, com que bases Deus mantém esta promessa aqui? Deus, Ele nunca vai nos deixar e nunca vai nos abandonar, porque os méritos de Cristo são a base desta promessa, e não os méritos dos homens. Deus não abandonava Josué, Jacó, Salomão, não por causa dos méritos deles, mas desde a antiga aliança por causa dos méritos de Cristo. Sempre foi pelos méritos de Jesus. E nós já tocamos nesse ponto de passagem, mas agora eu quero expressar isso daqui de uma outra forma, essa forma, esse caráter imerecido dessa promessa que Deus está fazendo aqui em Hebreus 13:5. O que eu quero dizer é que o homem, pelos seus próprios méritos, repito, ele perdeu a bênção da presença gloriosa de Deus por causa do pecado. Vocês se lembram da rebelião que houve ali no Éden? E isso não é uma história infantil, nós cremos no relato histórico do Éden. Vocês se lembram dessa rebelião, quando Adão escolheu a vontade de Satanás e abandonou a alegria plena do relacionamento com Deus. E aí o pecado, nós sabemos, ele causa separação entre nós e Deus. Agora também se lembre, por outro lado, como Deus, desde o princípio, e de como Ele, desde o princípio, tomou a iniciativa de resgatar a sua presença gloriosa entre os homens.
Foi Deus quem procurou Adão escondido entre as árvores do jardim. E ele disse: Adão, onde está você? Ali já está o princípio do Evangelho, que é Deus indo atrás do homem, não o homem indo atrás de Deus. Não são os méritos do homem, mas os méritos de Deus. A iniciativa é dele. E aí Adão estava lá escondido com vergonha do seu pecado. E aí, mais adiante, o homem, após a queda, ele estava inclinado a sempre abandonar a Deus e também era totalmente incapaz de reverter essa situação por meio dos seus próprios recursos, por meio dos seus próprios esforços. E aí nós temos aqui essa condição trágica, e isso é bastante evidente quando Israel perde a presença de Deus no tabernáculo, na arca e posteriormente no templo, indo parar no exílio, ficando totalmente ali sem a presença gloriosa de Deus que os acompanhou ao longo de todos aqueles anos. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, Ele providenciou um meio de nunca deixar, nunca jamais abandonar o seu povo, sem comprometer assim a sua santidade e justiça, porque o salário do pecado é a morte. Deus deveria punir a rebelião de Adão. E este meio de aproximação entre Deus e os homens, o único, por sinal, o único meio de aproximação é a pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus se fez carne e novamente tabernaculou, habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e nós vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai. E Jesus a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Portanto, assim como por causa de Adão, todos abandonaram a Deus, agora, por causa de Jesus Cristo, Deus nunca nos deixará, nunca jamais nos abandonará. Perto está o Senhor, meu irmão, diz o Salmo 145. Isaías nos diz que seu nome é Emanuel, o Deus conosco. E Jesus garante que Ele estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E isso só é possível porque o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 1:20, tantas quantas forem as promessas de Deus, todas têm em Cristo o sim. Por isso, por intermédio dele, o amém é proclamado por nós para a glória de Deus. Graças ao Senhor Jesus Cristo é que nós podemos nos aproximar de Deus. É somente por meio dele em que nós podemos ter essa certeza de que Deus sempre estará continuamente conosco. Agora, irmãos, há uma questão importante aqui. Nós sabemos que a Bíblia diz que Deus ele habita nos céus, em luz inacessível, e o nosso Senhor Jesus, como nosso sumo sacerdote, adentrou aos céus em carne, com a marca dos cravos nas mãos, e Ele está entronizado à direita de Deus neste exato momento em que nós estamos cultuando a um homem, um sumo sacerdote no céu, nos representando, completamente homem, 100% Deus, de onde Ele só sairá em dia e hora determinados pelo Pai. Então, em que sentido é que nós temos essa presença de Deus conosco enquanto nós estamos nesse mundo aqui? Nós não temos mais Jesus na carne, nós não temos o templo, nós não temos mais o tabernáculo, nós não temos a arca. E o ensino do Novo Testamento é que nós somos o templo. O Espírito Santo habita em nós. E o modo que ele estará conosco, Jesus nos diz em João 14,16, eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. A palavra grega aqui, halos, significa outro igual, da mesma substância, e não outro diferente. Dessa forma, irmãos, o Espírito Santo, Ele é Deus, com os mesmos atributos do Filho e do Pai, e Ele mora em nosso coração, Paulo nos diz em Romanos 8:9. Então, nós somos esse templo hoje da presença de Deus. O Espírito Santo está habitando em nós. Queridos irmãos, nós não estamos órfãos. Deus não nos abandonou. Deus fez morada permanente em nós, diferentemente do Antigo Testamento, em que a presença de Deus deixava o povo. Hoje Ele está continuamente em nós, por meio da fé em Jesus Cristo. Há uma centelha, uma fagulha da presença divina em nós.
Há algo de Deus dentro de nós. Você já parou para pensar nessa realidade maravilhosa? Há algo da divindade habitando em nós por meio da fé em Jesus Cristo. Nós não estamos órfãos. Jesus não nos deixou órfãos. E por isso Ele nunca nos deixará, nunca jamais nos abandonará. Essa verdade aqui, ela é cardeal, ela é central para a totalidade da nossa vida cristã. O problema é que essa grande doutrina, essa maravilhosa doutrina, às vezes ela é soterrada simplesmente por causa da nossa incredulidade. Há uns 300 anos, houve um período áureo, o período áureo do deísmo, que é um sistema de crenças que vê apenas Deus como Criador. E os deístas afirmam que Deus, tendo criado o mundo, Ele não tem mais interesse nele, que esse Deus é transcendente, mas que Ele não é imanente, Ele não intervém na história humana. É como se Deus estivesse trancado, fora do seu próprio universo, indiferente à realidade que acontece aqui. E esse é o Deus do homem moderno, o Deus do homem moderno que diz crer em Deus. Um Deus que não intervém, uma deidade que não se importa com questões morais, por exemplo, as pessoas podem viver da maneira que quiser, mas pelo sim ou pelo não existe um Deus lá em cima e é melhor não duvidar. É melhor não duvidar dessa realidade. E o Deus dos deístas criou o mundo como um grande relojoeiro que monta um relógio, e uma vez colocando esse relógio em atividade, dando corda, ele põe o relógio de lado e deixa o relógio funcionando por si mesmo. A ideia, repito, a ideia deles é que Deus não intervém mais, que Ele até criou tudo isso daqui, mas que Ele já não age mais na história humana, nunca agiu na história humana. Nós não precisamos nos deter mais nas explicações a respeito deste erro, mas eu quero pedir aos irmãos que, honestamente, sinceramente, se examinem e percebam até que ponto na prática essa ideia pode estar controlando os seus pensamentos. Até que ponto nós podemos estar sendo deístas práticos, crendo que Deus não age mais, que Deus é indiferente à minha situação, às minhas necessidades, à minha realidade, que Deus abandonou o mundo, que Deus está distante numa eternidade remota, em que Ele não é afetado por nada, não é afetado pela condição do homem, não é afetado pelas nossas orações e necessidades, totalmente imóvel. Enquanto eu e você, permanecemos sozinhos aqui, largados ao acaso, diante de todos os problemas dessa vida aqui, sobrevivendo pelo nosso próprio mérito e vontade. Será que nós não teríamos pensado como deístas práticos? É assim que você tem se sentido por vezes? Pois eu quero te dizer, meu irmão, repetir, saiba que o Senhor está perto. O Senhor está mais perto do que nós imaginamos. E se você colocou a sua confiança em Cristo, repito, Ele mora dentro de você. O Espírito Santo habita em você. E é Ele quem energiza a sua vida. É nele em quem você se move e existe. E de maneira alguma Ele te deixará, nunca jamais te abandonará. Esta é a promessa, irmãos, do Deus triuno. As três pessoas da Trindade envolvidas nessa promessa. Pai, Filho e Espírito estão envolvidos na companhia do povo de Deus. Desde o princípio do mundo. Não houve um momento da história em que Deus abandonou o seu povo. As três pessoas da Trindade acompanhando o seu povo ao longo de toda a história humana para levá-lo até o fim de volta à sua presença. Ainda que os homens te abandonem, Deus nunca te deixará, nunca jamais te abandonará, meu irmão. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, Deus nunca te deixará. Jesus nunca te deixará, nunca jamais te abandonará. Ainda que sejam muitos e graves os seus pecados, o Espírito Santo nunca te deixará, nunca jamais te abandonará. Ele não permitirá, se você é um salvo em Jesus Cristo, que você permaneça nos seus pecados. Ele vai te arrancar de lá. Ele vai incomodar o teu coração. Você vai se sentir culpado. Você vai sentir essa necessidade de mudar. O Espírito Santo não vai te deixar em paz. Ele não vai te abandonar. Não importa o que aconteça, meus irmãos. Nós nunca
estaremos completamente sozinhos ou sem um amigo. Nós nunca estaremos totalmente desamparados se nós temos a Jesus Cristo. À nossa direita está sempre o único Deus verdadeiro, nos protegendo, nos guardando por todos os lados, porque Ele nos amou com amor eterno, não com o amor das criaturas, mas desde a eternidade passada, Deus nos amou em Cristo Jesus, e Ele nunca vai largar a minha e a sua mão, porque nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E essa promessa só é possível graças àquele que foi abandonado, graças àquele para quem faltou tudo, para quem foi desamparado, para quem o Pai virou o rosto, e ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava no nosso lugar, ele recebeu o inferno que nós merecíamos. Jesus Cristo foi desamparado por causa de nós. E somente a eternidade, irmãos, vai revelar completamente a riqueza desta promessa aqui. De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Aquele que morreu por nós será o nosso amigo por toda a eternidade. Nós estaremos face a face com Ele. Nós nos deleitaremos na presença dEle. Então Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, eliminará toda dor. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. O Criador nunca vai abandonar a criatura. Saiba que você é amado por Deus. Deus te ama da mesma maneira que amou Cristo Jesus. Ainda que possa ter dias difíceis, que Deus possa parecer distante. Mas Tiago 4,8 diz: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Amém. Pai, muito obrigado pela Tua santa presença e que meus irmãos sintam sempre, assim como eu, a Tua presença calorosa perto de nós, nos guardando e nos protegendo. Nós Te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Muito obrigado porque esse amor já temos em Cristo Jesus. Amém.